Saudamos a todos os nossos ouvintes, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus, e desejamos que Deus vos abençoe em mais esta programação, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Para nós é uma imensa satisfação estar entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Estaremos nessa oportunidade lendo as Escrituras no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Mas antes de ler, nós vamos ouvir um hino e após o hino estaremos lendo São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Não vai adiantar, recordar já não resolverá. Para aqueles que aqui sem Jesus ficar, eu não sei o que vai ser destas pessoas. Muitos vão dizer: por que não aceitei Jesus? Agora já é tarde, Jesus voltou. Quem não ouviu os crentes, ou zombou da pregação, ou aqueles que fingiam ser cristãos, aquele que dizia: tudo isso é ficção, vai chorar, mas não tem jeito. Por isso, irmão, se você não quer ficar no arrebatamento, mude agora esse seu comportamento. Não finja ser cristão, pois Cristo tudo vê. Acredito que Ele não quer te perder, Ele não quer te perder. Fingiam ser cristãos, aquele que dizia: tudo isso é ficção, vai chorar, mas não tem jeito. Por isso, irmão, se você não quer ficar no arrebatamento, mude agora esse seu comportamento. Não finja ser cristão, pois Cristo tudo vê. Acredito que Ele não quer te perder. Se você não quer ficar no arrebatamento, mude agora esse seu comportamento. Não finja ser cristão, pois Cristo tudo vê. Acredito que Ele não quer te perder, Ele não quer te perder, te perder.
São Marcos 16, versículo 15 nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que a graça de nosso Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Eu quero, nessa oportunidade, falar sobre a continuação do livro de Atos. Nós encontramos na Bíblia um livro com o nome Atos dos Apóstolos. A palavra Atos significa feitos. Então, Atos dos Apóstolos quer dizer feitos dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos fizeram, então foi registrado nesse livro de Atos. Na verdade, o título correto seria Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, porque os apóstolos somente foram uma ferramenta usada pelo Espírito Santo para fazer as obras as quais foram registradas no livro de Atos. Então, na verdade, podemos resumir e dizer que o livro de Atos é a história dos acontecimentos que houve ali na igreja primitiva. Porque se você ler o livro de Atos, você vai ver que são relatos de acontecimentos que aconteceram enquanto os apóstolos caminhavam, enquanto eles pregavam o evangelho. Então ali está tudo aquilo que ia sendo acontecido, ia sendo registrado em um livro chamado Atos dos Apóstolos. É claro que não foi registrado tudo o que eles fizeram, porque senão seria um livro muito grande, mas aqueles pontos principais que o Espírito Santo viu que era necessário para que a igreja futura soubesse, então aquilo foi registrado no livro chamado Atos dos Apóstolos. Agora, o livro de Atos, ele começa com o capítulo 1, é claro, e ele vai até o capítulo 28. Mas o que eu quero dizer aos nossos ouvintes, que o capítulo 28 de Atos não é o último capítulo. Você diz, como não é, se só tem até o capítulo 28? Eu quero dizer, e os ouvintes vão prestar atenção nisso e vão compreender, que o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, o livro dos Atos, ainda continua sendo escrito até hoje. Por isso eu disse que o capítulo 28 não é o último livro do Atos, ou melhor, não é o último capítulo, porque ainda continua sendo registrado os Atos. Agora você diz, como? Onde está sendo escrito? É claro que não mais nas páginas da Bíblia, porque as páginas da Bíblia foram encerradas ali no livro do Apocalipse. Mas, sendo que o livro de Atos é os feitos do povo de Deus, da igreja de Deus, sendo que a igreja de Deus não terminou no capítulo 28, mas a igreja de Deus continua até os dias de hoje, então esses atos continuam sendo registrados, só que não mais em páginas de papel, não mais em pergaminhos, mas os feitos da igreja de Deus continuam sendo registrados nas páginas do tempo. Porque a igreja do livro de Atos, ela não teve o encerramento das suas atividades no capítulo 28. Eu quero que o ouvinte compreenda muito bem aquilo que estamos dizendo. O livro de Atos é o registro dos acontecimentos que aconteceram na igreja primitiva. E sendo que a igreja primitiva não terminou no capítulo 28, mas a igreja continua até os dias de hoje, somente mudando de personagens,
Então, os acontecimentos ainda continuam, porque nós lemos em São Marcos 16, a Bíblia dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, havia uma promessa, que os sinais de Jesus seguiriam aqueles que crescem, que aquele poder que estava em Jesus seguiria a igreja dele. E o próprio Senhor Jesus disse: vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Quer dizer, vocês farão milagres, farão obras maiores em número, maiores até mesmo em poder, em manifestação. Por quê? Porque Jesus disse: eu estarei convosco e em vós todos os dias. Jesus, no livro de São João, capítulo 14, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Agora veja, ouvintes, que antes era um homem ungido. Quem era esse homem ungido? Jesus. Agora é um povo ungido. Antes, os milagres aconteciam através da pessoa de Jesus Cristo. Mas depois que Jesus subiu, ele desceu na forma de Espírito Santo e ele ungiu a sua igreja. E agora já não é mais um homem, mas um povo ungido. Por isso que a igreja primitiva, no livro de Atos, você encontra eles fazendo as mesmas obras que Jesus fazia. Quando Jesus encontrava, por exemplo, um paralítico, ele colocava as mãos sobre aquele paralítico e o paralítico saía andando. Quando ele encontrava um cego, ele tocava no cego, o cego saía enxergando. E até mesmo quando ele chegava diante do defunto, aquele defunto levantava e pelo poder de Jesus Cristo recebia a vida. Agora vejam, ouvintes, que esses mesmos milagres seguiram a igreja primitiva. Por exemplo, quando os apóstolos chegaram na Porta Formosa, ali estava um mendigo paralítico, e ele estendeu ali, quem sabe, seu chapéu e pediu uma esmola a Pedro e João. Pedro e João disse: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Veja, ali estava alguém que tinha um poder, tinha a mesma unção de Jesus. E o paralítico levantou e saiu andando. Podemos encontrar Pedro também, quando a irmã chamada Dorcas, ela tinha falecido. Pedro chegou ali e orou e chamou Dorcas e ela ressuscitou. Mesmo o apóstolo Paulo, quando estava pregando ali e passou da meia-noite ensinando a palavra àquele povo, e aquele jovem que estava sentado na janela caiu lá do segundo piso, caiu lá embaixo, e Paulo desceu ali, e a multidão cercou, e ali todos em desespero, mas Paulo disse: irmão, levanta, e a vida voltou àquele homem. Então veja que a mesma unção que estava em Jesus estava naquela igreja primitiva. Agora, não somente o poder para curar, não somente o poder para ressuscitar, mas também na igreja primitiva, na igreja do livro de Atos, havia doutrina ensinada por Jesus. A fé deles era a mesma fé que Jesus tinha ensinado enquanto caminhava entre eles. E ali eles seguiam a doutrina. Ali havia os apóstolos, mas não havia uma placa de uma igreja. Não havia um chefe dominando sobre outro. Porque uma denominação não é somente a questão de dar-se um nome, mas uma denominação vem da forma em que aquele grupo foi gerado. E a primeira coisa que forma uma denominação é o espírito nicolaíta. Agora, o que é o nicolaítismo? Nicolaítismo quer dizer tirar. A palavra nico quer dizer conquistar. Laíta quer dizer leigos. Então, o nicolaítismo quer dizer conquistar os leigos.
É aquela doutrina que nós vemos ali no Apocalipse capítulo 2, aonde Jesus disse: tem entre vós a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. O que era a doutrina dos nicolaítas? Era uma doutrina que tirava os homens simples do púlpito, tirava aquelas pessoas simples, cheias do Espírito Santo, e colocava homens grandes, entendidos, e assim tirava a liderança do Espírito Santo, e a igreja passava a ser liderada por homens. E ali surgia então a hierarquia, um dominando sobre o outro, um sendo chefe do outro. E ao invés da igreja seguir a liderança do Espírito Santo, a igreja passava a seguir liderança de homens. Então, uma denominação, ela é formada primeira pela doutrina nicolaíta, onde se tira a liderança do Espírito Santo e coloca a liderança do homem. E ao colocar a liderança do homem, então o homem colocará os seus pensamentos, o homem colocará suas doutrinas, o homem colocará aquilo que ele pensa ser a palavra. E assim, veja, ouvintes, na igreja primitiva não tinha, ali nos dias dos apóstolos, não tinha o nicolaítismo, não tinha a hierarquia humana, mas havia sim a liderança do Espírito Santo, o qual liderava aqueles apóstolos. E Pedro não era maior que Paulo, Paulo não era maior que Pedro, João não era maior do que Tiago, mas todos eles seguiam uma só liderança, que era a liderança do Espírito Santo. Todos eles tinham uma só doutrina. Vamos dizer, o povo que seguia Paulo tinha a mesma doutrina daqueles que seguiam Pedro. O batismo que tinha o grupo de Paulo era o mesmo batismo que tinha o grupo de Pedro, de João e Tiago. Por quê? Porque todos eles seguiam uma liderança, que era a liderança do Espírito Santo. Então, a igreja do livro de Atos, a igreja primitiva, eles tinham esta graça de ter o mesmo poder, a mesma manifestação dos milagres que havia que havia com Jesus Cristo. E além do mais, eles tinham a doutrina que Jesus deixou. Eles tinham a fé que Jesus deixou. Eles tinham os ensinamentos que Jesus deixou. Agora, como eu disse, o livro de Atos continua sendo escrito. O povo se denominou, as organizações se formaram, mas sempre Deus teve, durante todas as eras, um pequeno grupinho que continua seguindo a liderança do Espírito Santo, que continua seguindo a liderança da palavra de Deus. E como eu disse, esse livro de Atos, ele se mantém sendo escrito. E nas páginas do tempo, há personagens que registraram grandes, vamos dizer, posições pela palavra. Podemos olhar na primeira era da igreja, na segunda era, até a última era que estamos vivendo, que é a era de Laodiceia. Agora, se você quer saber se você faz parte desses que estão deixando um registro no livro de Atos, nas páginas do tempo, você tem que ver se a tua fé é igual à fé daqueles que deixaram seus registros lá no Atos da Bíblia. Porque o Espírito Santo que guiou a igreja do livro de Atos é o mesmo que guia a igreja hoje. E ele não mudaria. Se o Espírito Santo guiou aquela igreja, por exemplo, com o fundamento no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja do livro de Atos, os registros batismais que houveram no livro de Atos, ali na Bíblia, todos os registros foram registrados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, nós encontramos no versículo 38, quando quase 3.000 almas foram batizadas. Ali foi o primeiro registro batismal. Como foram batizadas aquelas almas? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos encontrar Atos capítulo 8 também, no versículo 16, ali em Samaria, quando houve batismos também realizados. Como foram registrados aqueles batismos? Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Podemos encontrar no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro vai até a família de Cornélio. Cornélio já não era judeu, Cornélio era gentil. Você vê que a forma de batizar os judeus, samaritanos e gentios era a mesma forma, porque Deus, ele tem uma só palavra para todos os povos. Em Atos capítulo 2, foi quase 3.000 almas sendo batizadas em Jerusalém, judeus sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 8, entre os samaritanos, encontramos eles sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10, encontramos gentios sendo batizados também em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eram os batismos apostólicos. Nós encontramos também em Atos capítulo 19, ali em Éfeso, um registro que foi registrado nos Atos dos Apóstolos, que uma certa vez Paulo esteve em uma igreja ali em Éfeso, em que eles eram batizados, e encontrou que eles não eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, os registros do livro de Atos dizem que Paulo os rebatizou outra vez, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja hoje é a igreja que segue a mesma fé apostólica, a igreja que está sendo a continuação do livro de Atos, ela tem por prática rebatizar todos aqueles que não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque assim a igreja primitiva fazia, assim Paulo fazia, ele rebatizava todos e quantos não eram batizados no batismo verdadeiro, que era em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos tidos como estranhos, quando nós levamos pessoas às águas e rebatizamos outra vez. Agora, por que fazemos isso? Porque nós cremos estar dando continuidade ao livro de Atos. E se você, meu ouvinte, quer ter o seu nome registrado nas páginas do tempo, registrado na memória de Deus, como um que está dando continuidade à mesma fé apostólica, a tua fé tem que ser igualzinha à fé que os apóstolos tinham. O teu batismo, a doutrina, a forma que você se veste, por exemplo, a maneira de tomar a ceia, tem que ser igual à maneira que a igreja primitiva tomava da ceia. E como é que a igreja primitiva tomava da ceia? Era com vinho puro, com pão asmo, não pão fermentado. Veja, o apóstolo Paulo disse: não façam festa com o fermento da maldade, da malícia, mas fazei festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Fermento simboliza pecado. Por isso, no pão da ceia não pode haver fermento, porque o corpo de Jesus não tem pecado. E assim, após a ceia, devemos lavar os pés uns aos outros. O irmão lava o pé do seu irmão, a irmã lava o pé da irmã. Por quê? Porque a igreja primitiva fazia assim. Encontramos em São João capítulo 13 a ordem do lava-pés. E Jesus disse: assim como eu fiz, façais vós também. E a igreja primitiva, eles faziam o lava-pés. Eles tomavam a ceia correta e eles praticavam o lava-pés. Então, ouvintes, é maravilhoso saber que Jesus, como lemos em São Marcos 16, ele deixou uma autoridade à igreja. Ele subiu aos céus, mas ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Ele passou a autoridade à igreja. Hoje a obra de Deus está sendo feita através da igreja de Deus. Antes Deus fazia os milagres através de Jesus. Jesus era o próprio Deus na terra, operando milagres e maravilhas. Hoje Deus não tem outras mãos a não ser as minhas, a não ser as suas mãos, a não ser as mãos daqueles que se rendem a Deus. E a obra de Deus, a obra do Evangelho, ela continua através de homens, de mulheres que se rendem completamente a Deus para proclamar o mesmo Evangelho.
Agora as mulheres, elas têm que fazer a obra de Deus, mas no seu lugar. Como que elas podem fazer a obra de Deus? Andando dignamente, testificando com suas próprias vidas que elas servem a Deus, com o seu testemunho, não em cima de púlpitos, pregando, ensinando, como pastoras, missionárias, porque a igreja de Atos não tinha tal prática. As irmãs do livro de Atos, elas não pregavam, porque o apóstolo Paulo disse: não permito que a mulher ensine, mas esteja calada na igreja. Então veja, ouvintes, é um privilégio saber que hoje o livro de Atos continua sendo registrado, não mais em folhas, não mais em páginas, não mais com letras com escrita de tintas, mas nas letras do tempo. É registrado o testemunho de cada irmão, cada irmã que se rende completamente a Deus para dar continuidade ao evangelho que os apóstolos começaram ali em Pentecostes, que Jesus começou através daquela igreja primitiva. Então, ouvintes, encerrando essa programação, eu digo: é um privilégio nós ser aqueles homens e mulheres que continuam o livro de Atos. Agora, se você quer fazer parte desses que são a continuação do livro de Atos, a tua fé não pode ser diferente da fé de Atos dos Apóstolos. Porque Atos dos Apóstolos não encerrou no capítulo 28, mas os atos do Espírito Santo nos apóstolos continuam até hoje. Os atos, os feitos de Deus através de uma igreja. Uma igreja que não leva um título, mas uma igreja que leva o batismo do Espírito Santo sobre ela. Uma igreja separada, uma igreja que anda conforme as Escrituras, uma igreja que não segue a liderança dos homens, mas uma igreja que segue a liderança do Espírito Santo, assim como os apóstolos seguiram. Lá no princípio, eles seguiam a liderança do Espírito Santo sobre eles. As denominações se formaram ao criar pensamentos, ao interpretar a Bíblia e formar formas diferentes de seguir, mudando o batismo, mudando a doutrina. Formaram-se então denominações, segmentos de homens, mas a igreja primitiva, ela continua hoje. E você pode ser daqueles que faz parte dessa igreja primitiva, rendendo-se completamente a Deus, sendo batizado como a igreja primitiva e seguindo a mesma fé que eles seguiram. Deus vos abençoe, ouvintes, e que você possa, em seu coração, desejar e orar a Deus, dizer: eu quero, Senhor, ser um daqueles que continua o livro de Atos, que continua a mesma fé primitiva. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.